Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre contenção física. A contenção física, ao longo da história, vem sendo utilizada pela equipe de enfermagem como forma de castigo para os pacientes que não obedeciam às normas ou às regras. Mas, atualmente, a contenção física ela é utilizada para o controle da agressividade e principalmente para a proteção do paciente e da equipe. A contenção física ela está indicada para pacientes que apresentam risco para a autoagressividade e heteroagressividade, ou seja, o paciente que apresenta risco de se autoagredir ou de agredir outras pessoas, equipe, familiares, outros pacientes. Também para pacientes que apresentam risco de fuga, desorientação, risco para queda ou confusão mental. Para a realização da contenção, nós devemos seguir alguns passos, sendo eles o manejo inicial, a restrição do espaço físico e estímulos, a restrição física propriamente dita e, após a restrição física, a contenção química, que é a administração de medicamentos tranquilizantes. Durante a abordagem verbal, a equipe deve demonstrar aceitação e tolerância, manter uma atitude empática, isto é, de se colocar no lugar do paciente. A equipe deve se aproximar simultaneamente, de maneira calma e silenciosa, e apenas um membro da equipe deve falar. Nós devemos prestar atenção a itens como não rir ou fazer piadas do paciente e daquilo que ele fala durante a contenção, não utilizar da força bruta, não descontar no paciente o estresse do plantão e sempre devemos nos lembrar, a contenção física é uma atitude protetora ao paciente e não punitiva. Devemos sempre nos lembrar que a contenção física é a última medida que devemos tomar, mas se ela é inevitável, ela deve ser prescrita pelo médico e, se houver um protocolo na instituição, deve ser prescrito pelo enfermeiro. É uma decisão que deve ser compartilhada por toda a equipe, isto é, técnicos ou auxiliares de enfermagem, a enfermeira responsável pelo setor, o médico responsável pelo paciente, sempre lembrando da importância de se orientar e se comunicar com os familiares sobre o procedimento. Bom, para a realização da contenção física, antes da realização, o que nós devemos observar no paciente que vai ser restrito? Fala ameaçadora, agressiva, agitação psicomotora, isto é, aquele paciente que anda de um lado para o outro, deita e se levanta ao mesmo tempo, paciente que se encontra desorientado, que apresenta uma fala não coerente, não compreende as informações dadas. Aumento da tensão muscular, bater em portas ou imóveis e pacientes que já apresentam história pregressa de agressão. A técnica de contenção física ela deve ser realizada, no mínimo, por 5 pessoas, isto é, 2 pessoas para os membros superiores, 2 pessoas para os membros inferiores e 1 pessoa para segurar e apoiar a cabeça e depois proceder à contenção no leito. A equipe se aproxima simultaneamente de maneira calma e apenas um membro da equipe deve falar. Esse membro já é determinado antes da realização da contenção. O paciente deve ser observado continuamente pela enfermagem e reavaliado pelo médico. Deve ser tentada uma nova abordagem verbal. As necessidades básicas do paciente devem ser atendidas. Fazer contrato com o mesmo antes da descontenção. Nunca nós vamos realizar uma descontenção do paciente antes de fazer um contrato verbal com o mesmo, de não se autoagredir ou de não agredir as outras pessoas. E uma atenção que nós devemos ter para o paciente contido é que, paciente contido, a equipe de enfermagem tem cuidado redobrado.
isto é, observação rigorosa dos sinais vitais do paciente, principalmente padrão respiratório, que pode ser acometido pelas medicações administradas. Antes de administrar benzodiazepínicos prescritos pelo médico, devemos verificar sinais vitais, instalar o coletor urinário de maneira adequada e realizar cuidados básicos, como higiene, alimentação, hidratação adequadamente. A técnica de contenção física realizada de maneira inadequada pode trazer algumas complicações, sendo elas lacerações e escarificações da pele, fraturas ósseas, perda de movimento pela lesão do plexo braquial, complicações pulmonares e cardíacas e necrose de extremidades, chegando até a uma amputação. Nós devemos evitar ameaçar o paciente, gritar durante a contenção e estimular desnecessariamente o paciente contido. Nunca devemos fazer contenções subaxilares ou em varal, contenções como forma de punição ou castigo ao paciente, contenções em pacientes profundamente adormecidos, comentários sarcásticos ou desnecessários ao paciente contido. A faixa de contenção, ela deve ser de tecido de algodão duplo, com 2,5 metros de comprimento e 8 centímetros aproximadamente de largura. E para o tórax, nós iremos utilizar um lençol torcido. Na faixa deve haver várias costuras ao longo do comprimento para que ela não se rasgue com facilidade. Estas são as referências bibliográficas. Até a próxima aula.